Gabriel Guedes, um dos nomes de destaque da nova geração da música gospel contemporânea. Ele vai contar tudo por trás dos hits que conquistaram milhões de visualizações, entre superações e momentos que marcaram sua trajetória, incluindo participações em premiações internacionais. Ele revela projetos inéditos de 2025 que prometem agitar a cena gospel. Vamos descobrir mais sobre Gabriel Guedes e sua voz que tem conquistado o Brasil e o mundo. Seja muito bem-vindo à Comunhão, Gabriel Guedes. Que legal, muito obrigado. Privilégio estar fazendo parte dessa conversa. E sim, vamos conversar sobre tudo isso aí que você falou. Vamos lá. Sim, Gabriel. E uma coisa que a gente quer saber, que a gente que acompanha a sua carreira, seu ministério, né? Em primeiro lugar, né? Como é você equilibrar a sua vida pessoal e a intensa rotina de shows, gravações e compromissos ministeriais que você tem? Cara, assim, eu acho que para quem vê nas postagens na internet, na rede social, parece ser algo mais maluco do que realmente é, sabe? A nossa rotina, assim, a gente prioriza muito a igreja local, então eu não saio para ministrar de domingo, que atrapalha o meu estar na minha igreja local, e nem de terça-feira. Por exemplo, esse último domingo eu ministrei pela manhã em Goiânia, mas à noite eu estava no meu culto da nossa igreja local. Hoje é terça-feira, no dia que nós estamos gravando aqui essa conversa. À noite estarei na minha igreja local. Então, eu creio que mais importante até do que, é claro, é muito importante ter uma vida pessoal em dia, saudável, mas a vida de pertencimento a uma igreja, de prestar serviço a uma igreja local, de ser pastoreado por alguém, é mais importante até do que isso. Então, eu priorizo servir a uma igreja, estar numa igreja e dizer não a convites que interfiram no meu dia a dia com a igreja local, para que realmente quando eu vá ministrar eu tenha algo para oferecer, porque eu já fui abastecido sendo membro de um lugar, sendo pertencente a um grupo de pessoas que servem ao Senhor ali como comunidade, como igreja. E, Gabriel, falar do seu ministério também, além dessa agenda que você tem, é falar de músicas que estouraram a bolha, né? A gente tem alguns exemplos, né? Vitorioso é, Santo para Sempre, Ele Vem, A Bênção e muitos outros exemplos, né? Mas como você define o limite entre a inovação musical e a fidelidade à mensagem espiritual que você reflete nas suas músicas? Cara, eu creio que a música é uma ferramenta muito forte no quesito de derrubar barreiras para que a mensagem chegue. Por exemplo, se você é um pregador, Deus te usa de forma incrível, ok? Mas muitas vezes o ouvinte tem a barreira de não, pastor, nem quero saber o que ele vai falar, não quero nem ouvir, não quero. Mas quando é uma música, a música te pega de desprevenido, sabe? E daí você ouve uma mensagem lá que a bênção se derrame até 1000 gerações. O cara já começa a receber aquilo porque ele não estava preparado para receber esse. é, é, ele não estava com o escudo levantado para não receber a palavra por algum tipo de preconceito. Então, quando a gente alinha ritmos, sejam ritmos do chamado worship ou ritmos diferentes, mas com uma mensagem genuína do evangelho, que toca o coração das pessoas, eu acho que nós tivemos êxito naquilo que nós nos propomos a fazer, que é levar a mensagem do evangelho através da música, seja num ritmo mais comum dentro das igrejas, ou seja, num ritmo que talvez o cara do mundo vai se familiarizar um pouco mais, mas quando ele se der conta, ele está sendo também tocado pela mensagem do Evangelho através de uma canção que tem um ritmo talvez mais dançante, mais animado, mais para cima. E como a gente está conversando aqui, né, tem muitos hits desses, né, que você traz essa mensagem espiritual, também essa mensagem profunda.
Mas se você pudesse mencionar um momento da sua carreira que você considera marcante, né, e que mexeu profundamente com você ao longo desses anos de trajetória, qual momento mais emocionante você destacaria? Cara, que difícil. É, eu vou falar de algo que me veio à mente agora. Talvez não sei se é o mais do top um da vida, mas eu tive a oportunidade de ministrar no Descende Brasil lá em 2020, comecinho de 20, pré-pandemia. é, e aquilo ali foi tipo assim, Jesus, muito obrigado, sabe? Aquele sentimento de é simplesmente pela tua graça que eu tô aqui, não é pelo meu êxito, não é pela minha capacidade musical. Tem muita gente que canta muito melhor, que toca muito melhor, que ministra muito mais, mas pela graça do Senhor, Ele permitiu que eu estivesse ali, passando pelos 3 estágios onde aconteceram aqui no Brasil, e tocando, sei lá, só no Morumbi tinha mais de 60 mil pessoas ali. Então, e foi muito legal, assim, porque muita coisa ali aconteceu no improviso. A gente não programou nem metade do que aconteceu ali. Então foi realmente um direcionamento de Deus. E até hoje, encontro pessoas que vêm me falar daquele dia, cara, eu tava lá em tal estádio e aquela ministração tocou minha vida e mudou minha vida, então eu destacaria esse momento. E após o Descende Brasil, foi possível também, eu passei por outros Descendes ao redor do mundo, aí nós ministramos, por exemplo, em Kansas, houve o Descende lá, e no set de adoração brasileiro, porque daí muitos americanos ministraram, teve só um momento de set brasileiro, e você via assim como aquilo que a gente carrega como Brasil tocava eles de forma diferente, assim, um povo realmente cheio da presença de Deus e se entregando com fervor em adoração ali. Então é um momento que com certeza vai ficar na minha memória para sempre de como foi lindo ali. E realmente, Gabriel, eu lembro desse momento em 2020 que você até fez uma postagem sobre passar em todos os estádios ali no mesmo dia, né? E a sua carreira tem esses Uhum. marcos, né? Você já participou também de eventos internacionais, né? Como o Dove Awards, né? Que você foi o primeiro artista gospel brasileiro a se apresentar ali. E como foi essa experiência para a sua carreira, né? E o que isso representou para você? Tá, bom, é mais um daqueles momentos que você fala, isso aqui é Deus total, não tem muito, você usou uma estratégia para conseguir chegar até lá, não. É, a canção Santo para Sempre eu conheci no meu carro dirigindo e sabe quando uma canção te pega assim de que você não aguenta, você começa a cantar junto, você começa a se emocionar, entrar na presença de Deus, orar e aquela canção te move de alguma forma diferente das outras. E ali surgiu o desejo de eu gravar essa canção em português. E ok, deu certo, nós gravamos a canção, muito legal. Essa canção começou a ser ministrada nas igrejas, e daí do nada veio um convite internacional do Chris Tomlin, que é um dos compositores da canção. De alguma forma a canção chegou nele, a minha versão aqui chegou nele, e ele me convidou para gravar com ele uma versão inglês-português de Santo para Sempre com Holy Forever. Aí foi bem a época que eu estava lançando o meu álbum In Concert, Gabriel Guedes In Concert. E nós também gravamos Santo para Sempre nesse projeto. E eu, particularmente, acho que a versão do In Concert de Santo para Sempre é a mais bonita, assim. Os instrumentos de corda, os tronos e a galera tocando junto, assim, é algo de arrepiar. E eu mostrei para ele, falei, Chris, ó, estamos gravando aqui, mas eu acabei de gravar meu novo projeto lá no Brasil, e é a canção Santo para Sempre com orquestra, e eu mostrei para ele ali. E ele falou, cara, tá muito bonito isso, você pode me mandar esse link? E ele falou, eu quero mandar para os outros compositores também, que compuseram a canção junto comigo. E daí quem eram os outros compositores? Era a turma toda lá da Bethel, o Jane Johnson, o Brian Johnson enfim, mais compositores deles ali. Então essa versão, antes de ser lançada no Brasil,
internamente entre os compositores originais da música. E beleza. Pra mim tinha acabado ali, a gente lançou a versão Sony, foi muito legal. Porém, a partir desse conhecimento também do pessoal da Battle, eles tiveram a oportunidade de cantar a canção Santo para Sempre, Holy Forever, no Dove Awards de 2024 agora. E eles tiveram a ideia, cara, por que a gente não faz uma versão multilínguas dessa canção, né? E como eles conheceram a minha versão em português, então eles me convidaram para estar cantando lá junto com eles. Então foi inglês com Battle, português e a parte espanhol foi com o Miel San Marco, grupo Guatemala também bem relevante. E cara, foi incrível, assim, você tá louvando a Deus de uma forma universal, né? Vários idiomas e num ambiente completamente cheio da presença de Deus e também com pessoas que são suas referências. Assim, tinha Michael W. Smith sentado na frente, talvez foi o cara que mais me inspirou no meu ministério, e outros cantores, Brandon Lake, Lauren Daigle e vários outros ali, Cecil Winans, e o Jesus, obrigado, que privilégio poder estar fazendo isso aqui, e sendo também uma representação do meu país, né? Um cara escolhido para representar o meu país em algo tão grande, tão relevante. Então é a bondade de Deus mais uma vez se manifestando na nossa vida. Sim. E, Gabriel, trazendo também agora para o lado pessoal, né, da sua vida, da sua família, a gente sabe que você fez um lançamento de Ser Forte, né, que é uma música ligada ao testemunho do seu pai, que envolve sua família. O que que você pode contar mais sobre essa história e como ela influencia essa música? Legal. Essa, essa canção, nós tivemos uma reunião de equipe, de pauta ali, para pensar num videoclipe. Esse projeto, O Amor que Encontrei, o álbum O Amor que Encontrei, ele foi todo feito com videoclipes. Não foram, não foi uma gravação ao vivo, então a gente teve que pensar em roteiro, em toda a produção do videoclipe e honestamente deu muito mais trabalho do que gravar um projeto ao vivo, que em uma noite você já capta todas as músicas e tá tudo pronto. Então, nessa reunião, a gente já tinha até elaborado um primeiro plano de como seria o videoclipe dessa música, bolamos uma história ali fictícia da nossa cabeça, mas no meio da reunião alguém me perguntou, Gabriel, mas e pra você? Qual foi o momento que você mais precisou ser forte na sua vida? Na hora eu já falei assim, gente, cancela essa ideia antiga. A gente vai fazer o videoclipe sobre a história de milagre, superação e cura do meu pai. Foi quando em 2009 meu pai, resumindo muito a história, ele passou por 4 cirurgias na cabeça e a cabeça dele ia enchendo de pus. Meu pai não tem osso da cabeça daqui até o finalzinho aqui. Ele é um milagre ambulante. Ele ficou cego, ele ficou sem se movimentar de um lado, ele ficou sem nos reconhecer, ele ficou sem a habilidade de pronunciar palavras. A cada cirurgia ele ia voltando com uma dessas sequelas. Mas Deus fez um milagre poderosíssimo nele e trabalhou também em nós. A nossa arma de guerra nesse tempo era o louvor e adoração. Minha mãe é ministra de louvor, meu irmão também ele é pastor, mas ele também atuou muito tempo na área da música, tocando contrabaixo. Então nós nos juntávamos ali no hospital e louvávamos. A gente passava a grande maior parte do tempo louvando ao Senhor e vendo os milagres de Deus se manifestando na vida do meu pai. Então, nós decidimos contar essa história através do videoclipe da canção Ser Forte. Foi um processo muito bacana, de videoclipe, de gravação. Nós tivemos 2 atores muito especiais representando meu pai e minha mãe, que super se parecem com eles na fisionomia, mas eles também mergulharam no personagem ali, estudaram o meu pai, estudaram a minha mãe, a forma como eles se movimentam, a forma como eles falam. E o videoclipe, assim, para quem não assistiu, corre para assistir, porque eu tenho certeza que vai impressionar e vai te emocionar e vai te trazer a noção de o quanto o Senhor pode fazer um milagre mesmo que aos seus olhos pareça impossível. E agora, Gabriel, falando da nova fase, né, que você está
vivendo aí na sua carreira, um novo projeto, né, do seu EP, O Amor que Encontrei, que representa uma virada de chave, né? E a gente quer saber, né, o que que te motivou a explorar novos estilos musicais como Afrobeat, reggaeton, né, esses gêneros, e o que fez você se despertar para esses ritmos, gêneros, né, e que são um pouco diferentes do seu tom mais congregacional. Uhum, uhum. É, cara, eu falando particularmente por mim, eu não ouço louvor e adoração full time. Eu não ouço o tempo inteiro só worship ou canções é, congregacionais. Eu gosto muito de ouvir Keith Franklin. Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, For King and Country. É uma dupla, né? São irmãos da Austrália que, tipo, cara, eles têm músicas incríveis. Gosto muito de ouvir Tauren Wells. São referências de ministros, mas que não são músicas 100% congregacionais. Beleza, eu tenho esse hábito de ouvi-los. E em uma viagem em 2022 com a família, nós estávamos jantando ali e estava tocando uma música e um ritmo. Falei, meu, que ritmo bom, que é isso? Tá tocando aqui? E era um ragaton. Eu falei, cara, isso é muito bom, assim, para você ouvir no carro, dirigindo, fazendo uma viagem, percorrendo longos períodos, seja para trabalhar, seja para ir em algum local. E guardei aquela ideia, aquela sonoridade, assim, até gravei um pouquinho do áudio para não esquecer o que estava sendo tocado ali. E final do ano passado, aliás, foi no Dove Awards. Nós estávamos lá em outubro de 24. Tinha algumas pessoas da gravadora, da Unimusic, e eu trouxe a ideia. Eu falei, cara, e se eu gravasse um projeto diferentão? Totalmente novo e com ritmos, uma proposta sonora mais animada e tipo aquilo que eu gosto de ouvir quando eu tô no carro. Eh, e de primeira ali eles abraçaram a ideia, tipo, Gabriel, vai pra cima. Você tá afim? Você crê que é algo de Deus? Então a gente abraça. Só vai. Então, em novembro, voltando, do Dove, eu já comecei a selecionar as músicas que eu tinha ali já compostas. Nessa própria viagem, quando a gente vai para Nashville, a gente procura se juntar também com compositores de lá para compor. Então, a própria canção Amor que Encontrei eu tinha composto lá nessa viagem. É, então, em final ali de novembro, eu já estava em estúdio, começando a pré-produção desse álbum, Amor que Encontrei. É, e, assim, respondendo a uma pergunta que muita gente fez para mim nas redes sociais, é tipo, o que que é isso, Gabriel? É uma transição de carreira, de estilo, de gênero? Você, a partir de agora, só vai trabalhar canções desse gênero, dessa linguagem musical? E não, é simplesmente um álbum diferente. Muitos cantores, inclusive, da música internacional, isso não é tão comum aqui no Brasil, né? Se o cara só toca louvor e adoração, ele vai tocar louvor e adoração pro resto da vida. Se o cara é do rock, ele vai tocar rock pro resto da vida. Se o cara é do samba, ele vai tocar samba pro resto da vida. Já lá fora, não. Você vê muitos cantores, tem até uma cantora, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela faz parte do casting da Battle. É, e se você for olhar a top músicas dela lá do Spotify, as três primeiras são louvores e adoração. Ela canta, inclusive, aquela música Ever Be, da Bethel. E essa é uma delas, das principais, das mais ouvidas dela ali. Mas a terceira, quarta música dela é uma música completamente alternativa, de um álbum diferentão que ela lançou, sabe? Então eu acho que é, mais e mais cantores aqui no Brasil poderiam de vez em quando falar, cara, tenho vontade de fazer algo diferente. Por exemplo, o Luiz Arcanjo do Trazendo a Arca, ele tem um álbum solo dele, que é um álbum de MPB lindo, sim, super fora da casa, da caixa. E tudo bem, ele continua sendo Trazendo a Arca, tendo as canções tradicionais e que são congregacionais que as pessoas conhecem. Então é só uma
ah, um momento diferente, mas daqui a pouco a galera pode ficar tranquila que mais canções congregacionais de louvor e adoração vão voltar. Sim. E qual música dentro desse novo projeto, né, você pode destacar, né, como também que como uma música especial para você dentro desse projeto, que você pode dizer, ah, essa música ela consolida esse projeto. Qual música você destacaria desse novo ritmo que você tem lançado nesse projeto? Cara, desse novo álbum, ah, eu acho que as que eu compus são as queridinhas. É, então tem Canto Aleluia, tem O Amor que Encontrei, tem Me Alegrar. é, E eu vou agora dar o critério de desempate para mim vai ser a reação das pessoas nas ministrações que nós temos ido e já cantado essas canções. Então acho que a canção O Amor que Encontrei, que é a que dá título ao álbum, é a canção que as pessoas têm mais correspondido nas ministrações. Então eu acho que ela inclusive ela até levou o nome do álbum. Então a canção Amor que Encontrei tem esse lugar especial. E, Gabriel, você é uma referência para muitos jovens, né, em todo o Brasil, né, que se espelham em você, né, na sua carreira, na sua trajetória. E hoje, qual conselho você daria para eles sobre fé, persistência e criatividade, né, para aqueles que desejam também seguir esse caminho artístico e também um caminho de ministério e adoração? Legal. Bom, primeiramente é um privilégio de alguma forma ser referência para pessoas, para eu recebo muitos vídeos assim de criancinhas já começando a ter aulas de teclado e começando a conseguir tocar um refrãozinho lá e os anjos cantam, oh, amém. Então isso é algo que eu nunca pensei que fosse acontecer, mas eu me sinto de verdade privilegiado mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade gigante, né? Você saber que pessoas olham para você e de alguma forma se espelham naquilo que você faz para tentarem também, através da música, do louvor e adoração, adorar a Deus, e ter um ministério e, enfim, servir a sua igreja local. Mas a dica de verdade que eu dou é como foi na minha vida, assim. Eu não procurei a carreira, eu não procurei me tornar um cantor relevante, mas eu comecei no canal do YouTube porque a minha igreja local tinha lançado dois CDs, na época de CD físico ainda, não tinha a popularidade das plataformas de música e nem do YouTube. O YouTube estava engatinhando ali, e daí eu vi uma brecha. Eu falei, cara, a gente não tem nenhum conteúdo online. Eu vou fazer alguns vídeos, eu já editava vídeos ali, já fazia isso para a igreja. Eu vou gravar alguns vídeos e vou postar num canal do Ministério de Louvor da igreja. Vou criar um canal para o Ministério de Louvor da igreja. E quando eu identifiquei esse buraco, essa falta, e eu me dispus a preencher esse problema, a solucionar esse problema, é, eu creio que isso agrada o coração de Deus, sabe? Então, e Deus, a partir dali, quando acabaram as canções do Ministério de Louvor da igreja, eu criei meu canal, comecei a postar uns vídeos lá, e quando eu vi, aconteceu. Então, a dica que eu daria para você que busca e que almeja o Ministério de Louvor e Adoração cara, seja fiel à tua igreja, seja fiel ao teu pastor, sirva na área que estiver precisando, mesmo que ela não tenha nada a ver com a música, mesmo que ela não tenha nada a ver com o louvor e adoração, mas o Senhor que está no céu, aquele que nos vê em secreto e sonda o nosso coração, ele vai honrar a tua vida, sabe? Ele vai ele sabe o desejo que arde no seu coração, mas ele quer te provar, assim, meu servo só vai ser fiel, só vai exercer aquilo que ele quer, ou ele vai ser fiel a mim, naquilo que é necessário, naquilo que o meu reino carece de alguém fazendo, sabe? Então seja fiel à tua igreja, seja fiel ao teu pastor, e Deus com certeza ele vai ser misericordioso e fiel a você também,
mas dê você o primeiro passo, seja alguém que serve de coração aberto, seja alguém que ama o reino de Deus, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Gabriel, trazendo para você e sua carreira nesses últimos anos que você tem vivenciado, qual balanço você faz da sua vida, carreira, ministério, desde o início até agora, né? Como você descreve esse balanço, uma reflexão sobre esses últimos anos ministeriais da sua vida? Cara, que pergunta profunda. Eu acho que tudo que Deus tem feito aqui, assim, já é muito além daquilo que eu poderia imaginar. Então, a graça e a misericórdia de Deus, de fato, foram muito mais além do que aquilo que eu pedi, do que aquilo que eu sonhei. Eh, e eu creio que Deus, sim, faz além daquilo que a gente pode imaginar, assim como ele já fez. Creio que ele pode fazer ainda muito mais coisas, mas o que tem no meu coração é gratidão. Tipo, Senhor, obrigado. Se o que o Senhor tem comigo fosse até o hoje, eu já seria o cara mais grato, mais feliz do mundo, porque realmente é inexplicável, é favor de Deus, é graça, pelo eu sei quem eu sou, eu me conheço e eu sei que isso não vem de mim, sabe? É dom de Deus. Saber que tem, como eu disse, crianças que se espelham, que se referenciam em você. Cara, isso é muito prazeroso. E assim, eu acho que pro ministro de louvor, não tem nada mais especial do que você chegar em locais, conseguir adorar a Deus com canções que Deus te deu no seu secreto, na sua casa, no seu quarto. Quando a gente chega numa ministração e começa a cantar, ele virá num piscar de olhar e você vê pessoas com as mãos levantadas e cantando aquilo. Ele vem, ele vem. Então é algo que nasceu no meu particular, no meu secreto. E hoje tem lá centenas, talvez milhares de pessoas cantando aquilo com você. É, é só agradecer a Deus por isso, sabe? É muito além do que a gente merece. Então, o meu balanço seria, cara, Deus foi muito fiel. Eu sei que Ele é e Ele vai continuar sendo, mas eu sou 100% infinitamente grato pelo que o Senhor já fez até aqui. E Gabriel, você também adiantou que em 2026, né, tá vindo um novo projeto por aí, novos lançamentos por aí. E qual spoiler você pode dar aqui para os fãs e para a gente? E como a gente pode esperar esse novo projeto, single e o que que vem por aí? Bom, graças a Deus, muitas parcerias têm acontecido, internacionais, como a gente já conversou um pouquinho aqui, e eu fui convidado pelo Ministério The Belonging Co. Isso é uma igreja, mas também é um ministério de louvor. É uma igreja bem relevante lá em Nashville que acolhe e recebe muitos ministros de louvor e adoração. Então, Carol Job e seu esposo Cole Kearns são membros dessa igreja, Natalie Grant é membro dessa igreja, Danny Colby e tem vários outros ministros de louvor e adoração que fazem parte do time de louvor, inclusive, dessa igreja. E eu fui convidado por eles para gravar uma canção em português chamada em inglês ela é My Name of Jesus, em português ficou Em Seu Poderoso Nome. Eu gravei essa canção agora no meio do ano lá com eles. Então esse vai ser o meu primeiro lançamento de 2026. A versão em português dessa música é gravada lá com a banda deles durante um culto de domingo. Foi muito especial, assim, vivenciar. Eu servi com eles em dois cultos como um ministro local deles lá. Então cheguei bem de manhãzinha, bem cedinho, passei o som com eles e cantei todas as músicas do setlist ali do louvor, mas nós gravamos especificamente e eu liderei a adoração no momento específico da canção My Name of Jesus. É, essa é uma é um lançamento que vem por aí no começo do ano, mas eu posso dar um spoiler ainda sobre 2025? Me diz aí. Sim, com certeza. Então vamos lá. O álbum O Amor que Encontrei ah, já está lançado, já está completo ali nas plataformas de música, porém vai existir uma faixa bônus, uma faixa
que já tá pronta, que já tem vídeo, já tá tudo produzidinho, mas que ainda não tá no álbum. Então, creio que ainda no mês de outubro, nós teremos a adição de uma nova faixa no álbum Amor que Encontrei, uma faixa com feat internacional. Bom, para quem me segue no Instagram, eu postei quando eu tava gravando esse feat, eu postei com quem era. E eu vou, para quem não viu, eu vou contar aqui. É um feat com Evan Kraft, é um cantor também americano. E ele tem uma canção muito conhecida lá nos Estados Unidos, e nós também fizemos uma nova versão dela em inglês e português, que é a canção Be Alright. Em português, ela ficou com o nome de Tudo Vai Ficar Bem, eu tenho quase certeza disso. Mas nós gravamos esse feat lá em Nashville também no meio do ano, e vai entrar como faixa bônus do álbum Amor que Encontrei. Pensa na música que, assim, é perfeita, assim como todas as outras do álbum, mas assim, eu me coloco muito na minha função aqui, para você entrar no carro, aumentar no último volume e dirigir curtindo um som abençoado de Deus, que fala sobre esperança, sobre perspectiva no Senhor, mas com uma batida muito boa, com sonoridade diferente. Então a canção Be Alright tá chegando. Creio que até o final de outubro ela já vai estar disponível para todo mundo acompanhar. E Gabriel, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Comunhão, um privilégio ter você aqui com a gente falando dos novos projetos, Obrigado. dos spoilers e também desafios e superações que você vivenciou e tem vivenciado ao longo da sua carreira. Então a gente quer dizer que você é muito bem-vindo aqui na Comunhão e a gente está te aguardando aqui para mais vezes aqui na Comunhão. Obrigado, é um privilégio falar com vocês e de alguma forma compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Um grande abraço e precisando é só chamar que eu tô de volta. Com certeza. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!